Então, nós vamos dar por iniciado esse encontro nosso. E nós estamos fazendo palestra ao vivo. Hoje nós treinamos um pouquinho no Facebook e parece que está dando certo. E nós vamos aprimorar para melhor se alastrar. Já teve gente que deu retorno de Portugal, que assistiu a palestra. Então está muito bom. Que quanto mais esclarecimento que o plano espiritual nos transmite, melhor para evoluirmos. Então nós vamos falar do tempo presente. É um tempo muito apropriado, muito difícil, mas muito apropriado para a evolução daqueles que se empenham um pouquinho mais do normal. Aqueles que tiverem perseverança, persistência, disciplina e atitude, esses verão resultados expressivos na sua ascensão. Aqueles que ficarem de braços cruzados perderão a oportunidade nesse ciclo e serão transmigrados para outras moradas do Pai, para começar tudo outra vez num planeta denso como o planeta Terra está e esteve. Agora não vai estar mais. Nós estamos passando por um processo de ascensão dimensional. Esse planeta vai ser um planeta digno de se viver, um planeta de mundos felizes, pertencendo à Confederação Intergaláctica. E com isso o amor incondicional é a tônica. E que nos esforcemos um pouquinho nesse sentido para que passemos de anos. Então, é um momento, segundo a espiritualidade, mais difícil da nossa evolução espiritual. Porque é onde a gente está preso ao ego negativo, na sedução da matéria, e a consciência crística nos chamando. Essa revolução interna, briga de consciência crística com ego negativo. Isso deixa a pessoa meio desfocada. Ela muitas vezes acha que não tem força suficiente para sair dessa teia, dessa malha tridimensional. Mas a gente, quando consegue, quando a gente quer e persiste, a gente vê o resultado. Depois vai olhar para trás. Eu pensava que era muito mais difícil do que isto. Basta que nos esforcemos e com isso não perdemos mais oportunidade desta tão programada ciclo pelo Pai. Tempo presente. A energia do planeta está se transformando em processo acelerado, com mudanças profundas em todos os âmbitos. A maioria da humanidade encarnada não possui consciência das transformações, pois elas ocorrem instantaneamente, diariamente, presentemente em tempo atual. Desta maneira, as mentes abstratas não podem ver o resultado imediato das mudanças que ocorrem simultaneamente no planeta, consequente das ações individuais e grupais em tempo real. Torna-se humanamente muito difícil compreender o processo planetário, vivenciando o tempo presente e convivendo com os problemas e com as tarefas do cotidiano individual. Cada um tem suas necessidades e preocupações compatíveis com seu propósito no planeta e suas implicações evolutivas. Como
grupo, cada qual dirige seus interesses para realizações sociais e assim por diante, a nível municipal, estadual, governamental, etc. Entretanto, muitos estão se conscientizando da ética da nova era através de atitudes de proteção ambiental, pesquisas científicas em biologia, alimentação natural e saudável, vegetarianismo, equilíbrio no campo, agricultura, energia sustentável e assim por diante. Essa consciência está preparando e modificando os parâmetros antigos em novos rumos para a defesa e proteção do planeta e de sua humanidade mais evoluída, que já está povoando. Aqueles que forem realocados para outras moradas encontrarão o que necessitam em seus novos lares benditos para sua evolução espiritual no patamar onde se encontram. Assim, o tempo presente está apontando a tendências futuras deste amado planeta que acolherá novos seres que necessitam evoluir aqui. A todos o meu amor, o querido e amado Lorde Metatron. Então, é de extrema importância estar encarnado numa transição planetária. E a transição planetária tem um longo período de 200 anos. E nós já estamos mais de 1/3 dessa transição planetária. Nós estamos quase no momento crucial da transição planetária. E esse momento é um momento de tomarmos decisões. É isso que eu quero, é isso que eu vou lutar. Mas para saber o que eu quero, eu preciso me autoconhecer. Se eu não me autoconheço, eu não sei o que eu quero. E se eu me autoconheço, como a gente tem batido na mesma tecla, se eu não me autoconheço, eu não sei das minhas virtudes e nem das minhas fragilidades. E eu só vou combater as minhas fragilidades quando realmente eu souber da minha virtude e vice-versa. Então, o autoconhecimento, as pesquisas, o que é isso, o que é aquilo, eu preciso saber mais disso, é estar buscando, é estar se interessando, porque isto é um trabalho de expansão consciencial. A gente expande a consciência buscando, pesquisando, assistindo palestras, lendo livros, Google. O Google tem um monte de coisa que não presta, mas tem um monte de coisa que presta. Então, essa busca é necessária, essa busca é necessário que seja crônica. E para isso, com isso, nós vamos aproveitando a cada segundo encarnado nesse corpo físico. Porque todos evoluem, todos têm oportunidade de crescimento no plano extrafísico e no plano físico, mas não tão rápido quanto no plano físico, onde a dor é necessária, onde a dualidade faz com que haja uma diversidade que, sem isso, não há um despertar, uma mudança, numa despolarização. Para se tornar um bom marinheiro é necessário que o mar esteja revolto. Então, nós nunca devemos reclamar daquilo que chega até nós. Devemos até agradecer e usar da sabedoria para poder aprender a resolver esses problemas. Não ficar livre desses problemas sem adquirir a maestria. É fácil ficar livre, vai em qualquer lugar, tem uma fé tremenda em Deus, em Jesus, afasta esse mal de mim. E eles
fica protelando. Vai, filho, você consegue. Não, eu quero que afaste esse mal de mim. Mas essa escola é para isso, para você aprender. Não, mas eu quero tirar esse capeta do meu corpo. Não, filho, você precisa aprender a se proteger para não atrair esse capeta. E muitos querem de toda forma afastar esse mal do seu corpo. E sabe quem afasta automaticamente o mal de nós? A nossa luz. Não é banho de descarrego, não é despacho, não é arruda na orelha, não é nada disso. É a reforma íntima, é nos melhorando a cada dia mais. Enquanto a gente não se conscientizar disso, nós vamos ficar presos nesses rituais baratos, que vêm da Lemúria, que muitos se apegaram e fica vibrando nesse astral inferior até hoje, no século XXI, depois de tantos ensinamentos deixados por Jesus. Está na hora da gente agir mais com a consciência crítica do que com o ego negativo. Esse ego negativo só nos deixa iludido nas paixões, nos desejos, nos maia, na ilusão. Então, que aproveitemos bem esse tempo presente e não deixar que o passado interfira hoje, e sim, tirando lição do passado para viver bem hoje. A experiência que eu tive no passado, ela precisa ser usada para eu viver bem hoje. E o futuro a Deus pertence. O futuro vai ser um reflexo do hoje. Se eu estou bem hoje, amanhã será o que eu fui hoje. Então, não nos preocupemos com o futuro e nem fiquemos presos no passado. Tiramos lições do passado para o nosso fortalecimento, para nos tornarmos uma pessoa mais forte, melhor, e vivamos muito bem a cada segundo. Que possamos não perder um segundo sequer com berimbela da parafuseta. E quantos de nós não gastamos a energia vital a troco de banana, a coisas corriqueiras que acontecem no nosso lar, coisas banais no nosso dia a dia. E o ser humano, ele cristalizou de uma forma tão rígida o conceito de que o ser humano, para ele, tem que ser perfeito. O ser humano, ele não pode fazer 99% de coisas boas, e se fizer 1% de coisa ruim, ele não presta. Esse é o conceito que a maior parte da psique humana cristalizou. E nós estamos num processo de experimento, de equívocos, cada um tem o seu equívoco, cada um tem seus milindres, seus traumas. Nós precisamos dar limite nas atitudes, mas nunca ficar com raiva, com ódio do ser, que é a parte divina, é a nossa parte. Se eu não gosto de você, eu não gosto de mim nem de Deus, porque nós somos um com todos. Então, esse presente, ele deve ser traçado com sabedoria, vivenciado com muito amor e alegria. Perguntas, por favor. Oi, André. Caso uma das ferramentas que você adquiriu autoconhecimento é meditando, né? Mas a grande dificuldade de meditar é você silenciar a mente concreta, a materialidade, e deixar a mente crítica fluir. Tem alguma técnica que você possa... Você falou adquirir conhecimento? O autoconhecimento, numa reflexão, não necessariamente a pergunta foi, eles estão reclamando muito porque não houve a pergunta, então vou repetir. A gente adquire o autoconhecimento através do silêncio meditativo, não necessariamente, através de uma reflexão. A reflexão diária, o que é uma reflexão? Como foi meu dia? Como eu levantei? Como eu dormi? Como eu acordei, como eu me alimentei, como eu saí para o trabalho,
como eu cumprimentei, quantas lágrimas enxuguei, quantos sorrisos eu dei, e aí vai. Aí eu vou percebendo como que eu estou agindo, o que está ocorrendo comigo, como que eu estou lidando com as pessoas, como que as pessoas estão lidando comigo, como estou lidando em casa, porque tem gente que deita com os burros e levanta com os macacas e acha que está tudo bem. E por aí vai complicando tudo. Então, numa iniciação cósmica, aí eu achei engraçado, que eu repito sempre, e nós pedimos para colocar 4 sentimentos negativos para transformar em positivo, trabalhar no mantra. Aí uma pessoa disse, olha, você vai me desculpar, mas não tenho nada negativo em mim. Eu quis sentar do lado dela porque eu falei, ali está um avatar. E depois que eu comecei a ler baixo autoestima, procrastinação, maledicência, não sei o que, isso aí eu tenho. Isso aí eu faço. E não acha que é entrave. Sabe, a pessoa, além de tudo, ela precisa ser simples numa avaliação, ser humilde. Porque a maledicência é um entrave tremendo. E a avó falava mal dos outros, a mãe fala, a filha fala e acha que está tudo normal. Então tem esse aspecto também que o bicho pega. Então, numa reflexão também. E o silêncio meditativo te dá mais embasamento para você perceber com mais consciência. Quem mais? Vamos lá, gente. Ajuda o pessoal aí. Só não pergunta de política. E com isso, nós vamos cumprindo mais um ciclo de um dia, um ciclo de uma hora, um ciclo de uma semana, e o mais importante de tudo é a gente aproveitar um ciclo de uma encarnação. Porque esse foi o desígnio de uma autoconvocação para que nós possamos resgatar, aprender, crescer e ajudar. Esse é o ciclo de uma encarnação, a gente crescer espiritualmente. E com isso, se a gente tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, nós vamos ficar só na dor necessária. A dor necessária é as vicissitudes de uma diversidade, de um processo dual. A dor necessária é a dor para nos tirar de uma inércia, despolarizar conceitos e paradigmas. Essa é a dor necessária. Mas é uma dor que não machuca, é uma dor que desperta, que tira o ser de uma inércia, não sofrimento, que é opcional. E a pessoa rígida é aquela pessoa que não liga nada para isso, não tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, e transforma a dor necessária em sofrimento opcional. Aí fica num desânimo, doenças emocionais, fica nos Deus nos acuda, achando que deveria o mundo acabar rapidamente. O mundo deveria acabar em barranco para ele morrer encostado, de tão desiludido que ele está. E nós não precisamos disso, não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para simples e ignorante, para que possamos experimentar, adquirir conhecimento e sabedoria, e nunca, de hipótese nenhuma, em quaisquer situações, em qualquer momento de ciclo da nossa vida, deixarmos de ser felizes. Mas eu vou ser feliz em outra encarnação, vou ser feliz na colônia espiritual, vou ser feliz quando eu atingir um mundo de oitava superior. Lê do engano. Se você não for feliz aqui, você não adquire a iluminação. Nós precisamos ser felizes, porque quando diz a felicidade não é desse mundo,
A felicidade verdadeira não está nesse mundo. Na verdade, não está nas coisas desse mundo, mas a felicidade verdadeira pode estar em qualquer fase da nossa existência. Basta que podemos criar um paraíso interno, através de focos, perspectiva, ângulos que a gente olha as coisas. Se olhar com ego negativo, eu vou estar sempre criando um inferno astral. Se olhar com uma consciência crística, eu vou estar nesse mundo sem fazer parte dele, eu vou ter o meu mundo interno. Aí eu vou estar em qualquer lugar sem fazer parte daquilo, igual os mestres estão conosco e não faz parte disso aqui. Eles não precisam de iPhone 6,5, 7. Eles não precisam de carro, nem moto. Só algum segmento aí que pede dinheiro, falando que Jesus precisa muito de dinheiro para transportar de um lugar para o outro, que lá em cima a condução é muito cara, e fica pegando dinheiro dos fiéis. Então, assim, é muito fácil. O que nós precisamos é, de uma vez por todas, aproveitar a cada momento da nossa existência, nunca deixar de ser feliz, se não for, lutar por ela, não valorizar as coisas ruins, tirar proveito, lição para o nosso fortalecimento, e também nunca deixar de ajudar o seu semelhante naquilo que estiver ao seu alcance, porque fora da caridade não há salvação. Perguntas? Oi, meu irmão. Certo. Então, o que eu sinto às vezes é que eu acabo me contaminando, eu não estou sabendo como aplicar isso para que aquela dor e sofrimento real do outro me traga uma aflição. Porque eu, na minha cabeça, eu sei como resolver. Eu procuro estudar, e aí você convive diretamente com a pessoa, então é um pouco difícil. Não é fácil. Essa escola terrena, eu vou repetir a pergunta, o irmão falou assim, olha, eu procuro fazer as coisas que eu entendo que é correto para a minha evolução, mas eu vivo num meio, a gente vive num meio muito difícil, que nos induz a baixar as vibrações, tal, como conviver, como proceder. Essa é a escola bendita. Esse é as matérias apropriadas, porque você entra em determinada escola terrena aqui, física, você vai estudar 2 vezes por semana, uma hora, 2 horas, sem matéria, professor ganhando mal, o aluno falta, tem um feriado na quarta-feira, fica 3 semanas, sabe? Isso é ótimo para o ego, mas para se tornar um mestre é necessário estudar muito, sabe? É necessário muita matéria. Então, se você quer crescer, é no meio conturbado que você cresce mais rápido, onde você aprende a ter paciência, aceitação, resignação, você aprende lidar melhor com aquela situação e não depender de nada para ser feliz, não depender de nada externo para ser feliz. Dependa de você, não deixa que nada te contamine. Aí como você falou, você falando parece que é muito fácil. Vai fazer, é nada fácil, não é fácil. Você pega um livro de Urântia, você vai ler, é muito difícil. Mas se você não reler, não vai ficar sempre difícil. Se você não for treinando, se capacitando e se esforçando, tal, as coisas não tendem a ficar menos difícil. Porque essa é a escola que nós precisamos, dessa matéria, todas essas matérias, para nos tornarmos um mestre. Nós vamos sair daqui como mestre.
Nós vamos para o mundo das mansões já nos capacitando para um dia ser mentor, para um dia ser um guia espiritual, para um dia voltar para esse planeta ou outro qualquer, seja ele qual for a dimensão, a gente vem estar aqui sem fazer parte disso aqui. Nós não vamos ter codependência, nós não vamos viver em função de, nós não vamos abrir o nosso campo emocional como abrimos. Nós não vamos, ao invés da emoção, vai a compaixão. Então isso é uma capacitação. E para isso é necessidade de perseverança, persistência, disciplina e atitude. Então é uma escola puxada. E por isso que os mestres nos disseram que é uma das fases mais difíceis da nossa evolução. Mas para aqueles que tiverem garra, tem um ditado que eu gosto muito, a vida é dura para quem é mole. Se a gente realmente tiver aquela persistência, perseverança, disciplina e atitude, Fluminense deu um exemplo disso e tantos outros times aí deram exemplo. O Vasco quase deu, sabe, de estar lá no caído, e vem uma força que vai lá em cima. Isso é atitude, isso é plasmar. É isso que nós precisamos, essa postura de plasmar. Eu estou harmônico, eu sou um ser de luz, a luz, a força, o amor divino manifesta em meu ser. Eu sou a parte de Deus, eu sou amor, eu sou a luz divina, eu sou o amor, eu sou a vontade, eu sou o desígnio imutável. Isto que eu sou. E a gente tendo essa força de comando, a gente descristaliza a hipnose mental da psique humana, cristalizado por éons. E a gente vive sobre essas formas de pensamento numa hipnose mental. Muitas vezes a gente acha que tem medo, que tem. Não está com medo. Meu medo, minha fobia, já incorpora. Por quê? Porque está cristalizado. A gente faz um trabalho apométrico para alguém e recomenda, olha, tiramos uma influência que estava no seu campo, mas não vai pensar que nós vamos trabalhar na sua psique humana. Isso é trabalho seu de descristalização. Porque se você passou uma influência ligado a isso, você tem sequelas na... Você pode até não ter influência, mas você acha que você tem. Você precisa descristalizar. Por isso que esse comando, eu sou luz, eu sou força, eu sou coragem, é muito importante. Às vezes, muito mais do que essas ladainhas que a gente lê, se titulando de oração. Que sai mais da boca para fora do que do coração. Quem mais? Oi, meu irmão. Tudo bem, você? Boa noite. Eu estou nessa escola junto com vocês, Escola da Vida. Minha dificuldade de meditação, às vezes, é encontrar um professor. Eu sou curioso, principalmente ouvinte da internet, então eu busco sociedade teológica, sociedade de filosofia, redes espíritas e também completo Hare Krishna. Quando eles convergem para a mesma ideia, aí eu fluo com mais facilidade no aprendizado. Quando divertem, eu começo a ficar confuso. Sei. E eu não sei a quem seguir. O exemplo que eu estou falando disso é quando você falou da felicidade. Eu ouvi um palestrante muito eloquente falou que é impossível ser feliz aqui. Hoje você me diz que é possível ser feliz aqui, mas não com as coisas daqui. Eu sou dessa linha, eu concordo com isso. Mas ele me confundiu. Eu levo algum tempo pensando. Então. Como eu faço para poder escolher o meu palestrante independente da eloquência, do poder de convencimento dele? Em primeiro lugar, é você não ser influenciável. Você
ter crivo de razão e ver o que é melhor para ti, para o seu crescimento espiritual. Porque qualquer segmento que tenha devoção, ele chega até Deus. É necessário que tenha devoção. Qualquer caminho é viável desde que tenha devoção e viva nos princípios da lei cósmica universal divina. Então, alguma coisa aqui eu posso dizer que você vai contra. E não que com isso muitas coisas não sejam boas para você. Você pega um livro, você vai ler, muitos trechinhos você não entende, ou é contra, tal, não é por causa disso que o livro não presta. Então aproveita aquilo que ele diz de bom e não acha que ele não tem coisa boa porque ele falou aquilo que você não entendeu direito, nesse sentido. Isso é um conselho que eu lhe dou. Mas você pode ter certeza que você pode ser feliz aqui, na colônia espiritual, no mundo moroncial, mundo das mansões, seja lá onde você estiver. Depende do jeito que você olha para as coisas, percebe as coisas e interpreta as coisas. Se você usar da sua consciência crística, tudo vai estar certo e correto externamente. Nada vai estar fora do lugar. Se você interage com o ego negativo, vai estar tudo errado. Você não vai encontrar, você fica uma pessoa exigente, você fica uma pessoa criteriosa, muito exigente. Então, o importante é sair dessa confusão entrando numa consciência crística. Aí fica fácil de perceber o porquê. Com ego negativo, é impossível perdoar alguém, porque o ego tem várias facetas. Quando eu tento perdoar uma pessoa, trabalhando com a vaidade, aí entra a sustentação para me derrubar. Quando eu trabalho com a sustentação, vem o orgulho. Isso são facetas do ego, que eu fico num ciclo vicioso, tentando transmutar, reparar o perdão, transmutar esse perdão, e não consigo com o ego negativo. Com a consciência crística, eu vou ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Que oportunidade maravilhosa naquilo que Jesus me disse. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, eu vim trazer as pendências que você tem junto de você para você poder reparar esse erro. Eu vim trazer oportunidade, colocar um palestino com um judeu para ver se rompe essa cadeia de há milênios guerreando. Isso é trazer a espada. Então, com a consciência crística e tudo aquilo que alguém me falar e eu não gostar, eu vou agradecê-lo por ter me mostrado a fragilidade que existe em mim. Isso é consciência crística, faz a gente crescer. O ego negativo, ele vinga, ele dá o troco. Isso é ego negativo que não leva desaforo para casa, que não engole sapo. Então a gente escolhe. Ou eu quero que o ego negativo seja meu soberano, ou minha consciência crística, ou minha poderosa presença eu sou. Depende de cada um. Entendeu? Mas continua pesquisando, porque isso é mente aberta. Com mente aberta ajuda a expandir mais a consciência. Não seja criterioso, não seja rigoroso, não seja rigoroso consigo próprio. Você deixa as coisas fluírem, mas tirando lição, expandindo a sua consciência e fazendo reflexão. Pô, isso é isso, aquilo é aquilo, eu vi aquilo, o que é melhor para mim? Muitos passam na internet, eu recebi uma mensagem do comandante Astacheran na internet lá, isso aqui procede? Companheiro, não importa se é comandante Astacheran, se é Jesus, ou se é o José, ou o Joaquim, ou o Carlos, ou sei lá quem. Importa o conteúdo da mensagem.
o conteúdo da mensagem. Aquilo vai fazer bem para mim? Um trechinho aqui não gostei. Tira esse trechinho, o que você gostou, usa. Então é assim que possamos proceder. Oi, meu irmão. Certo. Veja bem, o irmão falou que ele acredita nisso, que a luz é que nos protege, mas de repente ele se encontra meio fragilizado e se não tem outra alternativa além dessa. Evidentemente que o plano espiritual está ao nosso alcance, é para nos ajudar nesse sentido. Se você está no fundo do poço, eles estendem a mão para te tirar do fundo do poço, para te deixar em pé. Se você está precisando de uma cirurgia espiritual, por que não fazer? Se você está dificilmente tendo dificuldade de tirar aquela energia que está te incomodando muito, por que não pedir um socorro espiritual para isso? Mas o que a gente, segundo o plano espiritual, foca muito é que não fiquemos presos igual esses segmentos religiosos, que a maior parte deles induz o seu fiel a ter uma fé fervorosa e cega no Pai, em Jesus, na Nossa Senhora, sei lá quem, tal, no santo, anjos, arcanjos, serafins, querubins, não importa. A fé é cega para que tire o mal dele e que traga prosperidade. Tanto um dízimo, pagando essa recompensa para Deus. E o que o fiel faz? Ele aumenta essa fé tão grande e pede inconsciente para o conselho kármico, que eu não estou aguentando cumprir com as minhas vicissitudes. Eu não consigo nessa encarnação. E se pedir com muito fervor, o conselho kármico adia essas vicissitudes, essas provações para mais para frente, que virá mais pesada. Porque sucumbiu. E as provas serão muito mais fortes. É isso que induz. E esses irmãos tirando proveito, usando dessa má fé. Poucos falam em reforma íntima, porque é isso que cresce espiritualmente. É através da reforma íntima, é através do perdão. Quando se faz uma reforma íntima, se perdoa. Quando se faz uma reforma íntima, tem vontade de ajudar seu semelhante. Isso é amor incondicional. É esse o caminho que nós precisamos estar firme, forte e que não deixemos ninguém desviar. Então, peça ajuda. Peças e obterás, porém, ajudas que eu te ajudareis. É sabido, tantas vezes a gente escreve isso aqui, é para que nós tenhamos essa compreensão. A nossa matriz energética, nós nos densificamos e fica tudo alojado em chakras. Os traumas, fobias, sentimentos de culpa, medos, fica tudo alojado na nossa matriz energética. E como que a gente densifica isso? Com pensamentos, palavras e ações e alimentação. Fica tudo enraizado aqui. Isso daqui alimenta uma célula primordial. E alimentando, você gera um tipo de energia. E como matéria atrai matéria na razão direta das massas, na razão inversa dos quadrados da distância, força atrativa, eu vou atrair no meu campo. Eu vou atrair aquilo que eu vibro. Então, se eu não fizer nada, eu só vou pedir ao plano espiritual, tira as impregnações que existem em mim. Tirou. 3 segundos e 43 décimos, volta tudo outra vez.
Tem bilhões do nosso lado, igual o vírus da gripe, esperando a boquinha. Ai, tira de mim. Tá bom, filha. Tira. Voltou. Ai, tira de mim. Aí o plano analisa que nós não estamos fazendo nada. Bom, já que você quer ficar sujo, você vai ficar sujo até um dia você ter sinceridade de propósito e mostrar para a gente que você quer realmente. Aí eles vão fazer um trabalho. Ajudas que eu te ajudareis. Então que não deixemos nunca de pedir ajudas, sim, mas não viver de muleta, não viver com essa fé cega para afastar o, entre aspas, o demônio que está em nós. Esse demônio, ele é criado por nós, deve ser afastado por nós mesmos através da nossa melhora. Quem mais? Começou num... Aí. O nível consciencial seu pode se utilizar de chifres e mais para te auto-obsediar ou se é só o plano errante que... Só o plano errante. Através do plano errante é que o nível interage. O que ocorre é o seguinte. A pergunta foi, o nível consciencial tem como implantar-nos, fazer algum mal com o implante? Não, só através do plano errante. O plano errante, ele interage através dos nossos níveis conscienciais. Os corpos inferiores, astral inferior, astral superior, mental superior, eles compõem o perispírito. E nesse perispírito tem 147 níveis e subníveis. Esses níveis e subníveis têm 147 pastas, um armazenamento. Então, traumas, fobias, sentimento de culpa, medo, e aí vai. Fica tudo aqui. E isto é parte dessa conjuntura. Essa psique indesperta, ela acessa esses níveis, que por sua vez é assessorado pelos obsessores. Então o obsessor entra aqui pegando uma abertura que você dá. Nós estamos dando. Ele entra aqui para interagir até no físico. Agora, quando ora e vigia, o que nós vamos fazer? A psique humana vai para os corpos superiores que não têm anomalia. Búdico, átmico, logóico, monádico, divino, e vai. Interage nesse sentido, a gente só fica recebendo os insights de coisa boa, da nossa essência. Então, ou a gente está ansioso, preocupado, triste, acessando as anomalias que existem em nós, trazendo fobia, trazendo medo, trazendo toda a sequela, ou a gente eleva as nossas vibrações para uma oitava superior. Então, é assim que procede. Quem mais? Oi, minha irmã. Então não vou saber resolver. Exato. A irmã perguntou como se perdoar uma pessoa que sempre quer o mal de você, sempre faz o mal para você, e você já tentou perdoar, ela não quis, é isso? Então tá bom. Se ela não dá abertura, não tem problema. Espiritualmente, trabalhe espiritualmente. Você não guardando sentimentos de mágoa, de tristeza, de ódio, de vingança com ela, porque essa é a maior defesa para você. Então, quando procede dessa maneira, além de você não guardar ressentimentos negativos contra ela, você precisa aprender a dar limite, defender sua integridade, a sua saúde espiritual. Você colocando a limite com força, não rigidez, mas com bastante sabedoria,
E isso não vai contra as leis, não. Isso é necessário, você está até ajudando ela. Agora, o que não pode é você ser atrapalhada espiritualmente, uma saúde espiritual, por causa das atitudes dela. E o que também não pode é você ficar com raiva dela por causa das suas atitudes. Então, nós precisamos entender que é uma irmã que está equivocada, que é uma parte de Deus, é sua parte. Não é por causa das atitudes dela que vai criar um ódio, um rancor, porque isso fica preso para N encarnações. Então procura de uma forma bem crônica, diariamente você emanando luz. Eu te perdoo, sabe, mentalmente, conversando espiritualmente com ela, isso vai aliviando. Isso pode ser até algum envolvimento kármico, que você fez para ela alguma coisa em outras encarnações, e você trabalhando nesse sentido, você está ajudando a resgatar. Então, continua fazendo, porque tem pessoas que não dão abertura e não é por causa disso você não vai crescer ou se livrar dessas frequências. Emane muita luz, porque eu posso ter o mundo inteiro não gostando de mim, mas eu gostando do mundo inteiro, isso que interessa. Isso que interessa. Não importa o que os outros pensam ou falem de mim, importa o que eu faço para os outros, não o que os outros fazem para mim. Então isso é muito importante. Então faça isso, trabalhe espiritualmente, que tem muita atuação, muita. Quando você menos espera, você recebe um telefone da pessoa que tanto estava uma barreira tremenda, falando, ou convidando, ou querendo a paz. Sabe, do nada, porque é trabalhado, porque tem níveis conscienciais, 1 ou 2 níveis que guarda esse ressentimento e fica preso. Não necessário a essência da pessoa. São níveis que precisam ser trabalhados e ser emanado muita luz. Oi, minha irmã. Fala um caso bem particular, familiar. Mãe e filho. Você tem, no caso, essa mãe tem um filho que tem problemas. Não de droga, nada disso, não. Mas tem problemas de atitude, tem problemas de medo, essas fobias, essas coisas todas. A mãe tenta auxiliar. Aí você fala sobre a nossa felicidade, né? Nós podemos ser felizes naquilo. Então nós temos que olhar com um olhar de compaixão, né? E não de sofrimento. Isso. Porque, na verdade, a mãe acaba olhando com um olhar de sofrimento também. Porque não há mãe que queira ver o filho sofrer. Então, a minha pergunta é, na hora que essa mãe toma consciência de que esse filho, ou filha, não importa, esse ser humano tem que passar por essa situação, e não ela, essa mãe, ela não estaria criando um egoísmo, né, para ela não estaria sendo egoísta, dizendo assim, olha, você não está fazendo nada por você espiritualmente, né? Você não está crescendo, olhando na sua reforma íntima, você não está fazendo nada para melhorar. Então, eu também não tenho mais nada para fazer com você, entendeu? Então, eu agora vou cuidar também da minha parte, da minha reforma íntima, vamos dizer assim, e continuar. Eu não estaria sendo egoísta, a pessoa não estaria sendo egoísta. Desse jeito, sim, mas do jeito que a espiritualidade explica, não. Eu vou explicar o jeito que a espiritualidade explica. Então, para que eles possam entender, que a irmã falou assim, olha, uma mãe tem um filho que tem problemas tal, e esse filho não aceita ajuda, não quer, e é por causa disso, dele não aceitar, que a mãe deve desprezá-lo. Já que você não quer aceitar, eu vou virar as costas, e você cuida da sua vida, eu vou cuidar da minha. Isso é ser egoísta? Ou como proceder nesse caso? Em primeiro lugar, se você está junto com uma pessoa problemática, é porque você se autoconvocou para ajudá-lo. E quando você quer ajudá-lo, a espiritualidade nos explica, quanto menos envolvimento emocional, mais força a gente adquire para poder ajudá-lo melhor.
Porque se você se envolve emocionalmente com o problema que ele está passando, serão 2 pacientes, não um. Um não pode ajudar o outro. Então, só pela lógica e por bom senso, já deveríamos ter essa consciência de que quanto mais estivermos equilibrados diante de tal procedimento, melhor é para ajudá-lo. Então, não é fácil. Não é fácil lidar com determinadas situações, mas o certo é lutar para você ajudar com compaixão, não com emoção. Envolveu com emoção, você abre seu campo emocional do astral inferior, você atrai energias densas, sugando sua energia, você fica esgotada, não ajuda e os 2 se afundam. Se você é equilibrada, você tem muito mais força para ser uma pilastra de sustentação, para poder emanar muita luz, muito amor. E faça aquilo que estiver ao seu alcance, até a hora que você não está se consumindo na sua saúde espiritual. Quando tiver, dá uma respirada fundo, chacoalha a poeira, depois dá volta por cima e continua. O que não pode é se afundar os 2. Tá bom? Isso acontece muito com mãe, com filho ou filha drogado. A gente recebe muito e geralmente os filhos ou filha não aceitam a ajuda da luz. E a mãe vem implorar para trabalho espiritual. É uma coisa que a luz não permite mexer no livre-arbítrio de qualquer escolha de qualquer um. Isso é soberano na luz. Se você escolhe um jeito para o seu despertar, seja ele qual for, você vai arcar com as suas responsabilidades. Agora, não é por causa disso que ninguém vai te ajudar. Se quiser, se não quiser. Não, eu estou num processo difícil, eu quero a ajuda da luz. Ele deu abertura. Peças e obterás. Se não pedir, ele está fechando o campo e se penetrar, fere o livre-arbítrio. Isso, a luz, ela é muito rigorosa com isso. Mas o amor, ele não tem contraindicação. A qualquer momento e qualquer hora, nós podemos usar do amor. Então, eu vou ver a outra parte para que dê tempo. Provas alheias. É vestir a túnica de carne, e as provas surgem, por vezes duras, mas não iguais a todos, uma vez que o fardo sempre atende à necessidade individual de reparação. Por esse motivo, optar pela eutanásia é grave erro, mesmo que o instinto seja aliviar quem está sofrendo o peso de suas provações. É que a ninguém é permitido retirar ou interromper o processo kármico de quem se encontre em prova bendita e reparadora. O certo é ajudá-lo a carregar sua cruz de débito usando a força do amor, não intervir em seu ciclo de vida, onde cada minuto é sagrado e valioso. Só quem sofre pode melhorar sua existência, fazendo a reparação do modo equivocado de suas escolhas e procedimentos. O que exige se eduque e aplique os conhecimentos recebidos. É muito errado afastar do caminho alheio suas dores ou tentar vivenciá-las no intuito de aliviar os seus procedimentos tão necessários. Ledo e grave engano. Correto é auxiliá-lo a retornar ao equilíbrio e à serenidade mental e emocional, transmitindo-lhe esperança e fé. Toda renovação deve
começar pelo individual, através de trabalho, estudo e aplicação. Assim, é possível auxiliar numa renovação coletiva. É preciso entender que toda dor é diferenciada em cada indivíduo, por se apresentar de acordo com sua necessidade de reparação e mudanças. Provas duras e aflitivas são processos pelos quais deve passar todo aquele que deseja conquistar o diploma de perfeição moral e espiritual. Não é lícito sequer pensar em eutanásia, pois as provas alheias são benditas e valiosas benefícios de reparação. Então, retirar um minuto que seja de suas vidas é grave erro. O importante é usar dos sentimentos balsâmicos do amor e da compaixão para auxiliar nas horas sofridas do que se ache em provas expiatórias. Muito certo é o auxiliar quem sofre, desde que seja por meios lícitos, fraternos e amorosos, não pelo interromper seu processo kármico. Mas ajudar nas provas alheias exige primeiro a autorrenovação dos apegos e paixões mundanos, único procedimento capaz de combater os desequilíbrios e as imperfeições em si mesmo. Ao compreender o porquê se sofre provas duras e aflitivas, amplia-se a visão consciente do reto proceder para auxiliar quem esteja passando pelo processo de reparação. Perdoar-se e perdoar ao próximo liberta a alma dos sentimentos negativos e desajustados que tanto atrapalham o auxiliar sem intervir nos processos kármicos alheios e nos próprios. É necessário reparos. Então, muito se falam na eutanásia. O médico está para sustentar a vida, dar vida, não tirar a vida. A eutanásia, quando o ser está inerte ou incapaz de cumprir qualquer missão com o corpo físico, mas os corpos espirituais, estes níveis conscienciais estão em pleno vapor, tendo um ciclo para cumprir. Tendo um ciclo. Eutanásia interrompe esse aqui. Precisa de uma encarnação, às vezes compulsória, para vir acabar de cumprir aquele ciclo bem programado pela falange de luz. E aí, às vezes, desencarna na barriga da mãe, uma criança bem jovem e tal, para acabar de cumprir aquele ciclo. Então, 3 coisas que não são programadas divinamente: eutanásia, aborto e suicídio. Isto não foi programado quando a gente veio para encarnar. E o homem é que interrompe esse ciclo. Perguntas. Vamos lá. Então, a doação de órgãos é uma questão de caridade, fraternidade, não quer dizer nada, não interfere em nada, muito pelo contrário. A pessoa se torna uma pessoa mais fraterna. E se a pessoa que for receber não precisar passar pelas vicissitudes necessárias sem aquele órgão, vai ter rejeição. E se ela precisar daquele órgão para estender mais a sua missão, ela vai
ter merecimento e você vai ser uma pessoa adquirindo mais caridade e fraternidade através desse ato. Não tem influência nenhuma energética de um ser passar para o outro, não tem. Não tem. Depois que é cortado o cordão de prata, não fica sequelas nenhuma. Não tem. Não, o perispírito sai, desligou o cordão de prata, ele sai. Não vai danificar nem o... Só em casos de fogo, quando uma pessoa morre queimada, assim, que há uma interação muito grande na parte espiritual, para não deixar os níveis conscienciais sofrer um impacto consciencial para carregar para outra encarnação. Eles fazem. Então não há necessidade mais de preocupar para uma cremação. Pode ter a cremação e, se Deus quiser, logo vai ser só cremação, não vai ser mais esse comércio de cemitério acumulando energia densa naquele espaço. Só energia densa. Muitos vão lá chorar, se lamentar, achar que o falecido está lá. Isso é porque criou um apego na estrutura física, nunca olhou como um ser divino. A partir do momento que a gente começa a olhar o outro como um ser divino, não vai mais precisar cultuar mais corpo, embalsamar e ir no cemitério para ver. A gente tem no nosso coração aquela conexão sincera, aquele amor fraterno, universal, a unicidade do Pai. A gente não vai precisar mais ficar chorando de tristeza, a gente vai chorar de desabafo, a gente vai chorar de saudades, mas lembrando nos momentos bons que nós passamos. Então está na hora de a gente ter novos conceitos. Se queimar essa carcaça, ela foi boa enquanto durou. Ela precisa ser muito bem cuidada e amada, porque ela que está dando sustentação para toda essa matriz cumprir a sua missão, crescer espiritualmente. Então nós precisamos ter muito cuidado e muito respeito com ela enquanto ela nos servir. Depois que não servir mais, obrigado. Ela vai ser dissolvida e voltar ao éter divino para o Pai continuar outras criações, que tudo é dinâmico. E não precisa mais de cemitério. Quantas almas penosas, quantas almas do astral inferior que não ficam no cemitério sugando aquela energia. Quantas e quantas. E cobrando caro. Pode ser cremado. Antes era necessário 72 horas para preparar um processo de bardo, mas não há necessidade mais. A consciência coletiva já permite essa interação de um karma, como é que é? Cremação. Oi, minha irmã. Então, a irmã está perguntando, e essa energia que está entrando no planeta é uma energia multidimensional, através do portal dos Alpes. É uma energia metatrônica que está para todo o universo local de Nébadon. Todo o universo local está passando por essa transição planetária. E essa energia está formando uma malha cósmica através de uma energia multidimensional. E o que ela acontece? Ela é uma energia reveladora, ela tira de cima do muro. E essa é a separação do joio e do trigo. Essa é a separação do joio e do trigo. Aqueles que não atingirem um referencial mínimo vão
ser deslocado, e muitos estão acuados dando tiro para todo lado. Então a gente vê crianças usando droga, isso é separação do joio do trigo. Ah, mas são muitos, porque são muitos chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. A gente falou várias vezes a percentagem de irmãos, 23 bilhões cursando essa escola terrena, 16 bilhões desencarnados, 7 bilhões encarnados, sendo que 85% desses 23 bilhões estão na ignorância espiritual, quer dizer, 0% ligado à espiritualidade e 100% ligado à matéria. Isso, para atingir um referencial mínimo para continuar numa nova era, é necessário 30% na espiritualidade e 70% na matéria. Para ser um cavaleiro dourado, uma pessoa que demonstra ser pilastra de sustentação, que até hoje 1% da humanidade, é aquela que se dá, é aquela que vibra num processo multidimensional, é aquela que vibra 30% na matéria e 70% na espiritualidade. Está aqui sem fazer parte disso aqui, está aqui sem precisar das coisas daqui para ser feliz. Ela se basta, ela se preenche com o seu amor, ela se preenche com as coisas internas da sua poderosa presença do Eu Sou. Então, essa é a comparação do que o nível que se encontra essa humanidade. E muitos, no finais dos tempos, haverá muito ranger de dentes. Muitos chegarão ao suicídio, mas cada despertar de cada um de nós vai ajudando muito esses irmãos a seguir firme a sua caminhada sem interromper seu ciclo, que é muito penoso, muito custoso, muito desastroso para a sua evolução, muito sofrimento. Então, quem mais? Eu respondi, né? De repente fala tanto. Nem lembro que pergunta. Quem mais? Oi, meu. Não, abortos naturais não tem problema nenhum, nem aborto, nem para salvar a mãe não tem problema nenhum. Esses abortos intencionais para ficar livre daquela situação, esses têm um karma tremendo, adquire muito obsessor, não só aquele que foi interrompido, mas falanges trabalham. E quem cometeu aborto não se sinta com sentimento de culpa. Cortou uma árvore, vai lá, plante duas, do que ficar chorando porque cortou uma árvore. Sem sentimento de culpa. Ah, eu errei, eu roubei, eu matei, eu estuprei, eu abortei. Tá, isso você fez o que você pôde, que estava no nível da sua consciência. Agora você tem consciência que aquilo não foi bom, trabalha para redimir esse erro. Não ficar chorando o leite derramado, que não vai adiantar nada. Então, é esse caminho de nova era de Saint Germain, a era da transmutação, conceitos e paradigmas. Nós não somos pecadores, nós somos seres em evolução. E muitas igrejas, perdoai, Pai, nós pecadores, perdoai as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado quem tem me ofendido, naquela hipocrisia toda. Sabe? Isso deixa preso agora e na hora da nossa morte. Que morte? Agora na hora da nossa ascensão, mudança de ciclo. Quando fala morte, dá uma intenção que interrompeu, nunca mais vê. Por isso que há tanto sofrimento, por causa de uma consciência tapada, tolhida, por causa de muitos interesses filosóficos através de religião. Não, nós estamos aqui para errar. O plano espiritual não está preocupado quanto erremos, e sim o quanto aprendemos em cada erro para não reincidi-lo.
que é um mundo de provas e expiações, é um mundo que a gente precisa experimentar, precisa saber o que é certo, o que é errado, mas não persistir no erro. Muitos persistem. Então, que tenhamos consciência dos erros cometidos para cada vez diminuí-los, não reincidi-los da mesma maneira, se tornando uma pessoa melhor a cada dia. Esse é o caminho evolucionário. Esse é o caminho da ascensão. Sem sentimento de culpa. Sem sentimento de culpa. Não fica achando que é um ser pecador. Nós somos um ser cursando uma escola difícil, passivos de erros, e que nós estamos fazendo de tudo para redimi-los esses erros. Não tem nada de pecador, não. Nós somos um ser de luz. Nós podemos estar equivocados com muitas coisas ainda, e que cada dia nós possamos diminuir esses equívocos. Quem mais? Mas esse Pai Nosso da Igreja Católica é bem diferente daquele que Jesus deixou, hein? Diga-se de passagem, mas não que esse Pai Nosso não tenha importância desde que o ser faça com sinceridade e propósito. A Bíblia foi... Então... Não, a Bíblia houve o livro que mais houve distorções da história. Ela foi começaram a escrever a Bíblia 7 anos depois de Jesus, o ano 40. E levaram pergaminhos para Alexandria, Biblioteca da Alexandria. 400 anos depois houve aquela briga de católico com protestante lá, os judeus com... judeu com cristão, houve aquela briga, incendiaram, alguém saiu com o pergaminho de baixo assim, foram lá, segundo não sei o que lá, e foi assim, para ter uma ideia. No livro de Urântia, fala o seguinte: na época que Jesus reunia os apóstolos, ele chegou a reunir 24 apóstolos. Quando João Batista desencarnou, ele pegou os 12 de João Batista, ficava... Mais da metade dos apóstolos não entendia que Jesus dizia na hora, ao vivo e a cores. Mais da metade. Imagina fora dele. Um fala uma coisa, outro fala outra. Agora, não que com isso não ficou gravado coisas que nem os 10 mandamentos, não tem distorção nenhuma. Nós precisamos ter crivo para interpretação, decodificar. O Ramatiz, no livro Fisiologia da Alma, é isso? Fisiologia, né? Fisiologia da Alma, ele explica essas distorções, sabe? Porque que o que se perde não é o que entra pela boca, sim o que dela sai. Ele explicou isso. Ele explicou um monte de coisas que foi distorcido em matéria de comer, se alimentar em gordura animal, que está tudo distorcido no Evangelho. A espiritualidade nos chamou a atenção. Quando tiveres que ler a Escritura Sagrada, saiba decodificá-la com sabedoria, porque a maior parte não o faz. Fica nesse fanatismo que a gente vê aí, cobrando dízimo atrás de dízimo e chegando até vender vassoura que varre o mal da sua casa por R$1.000. Martelo que quebra as pedras, martelo que quebra as pedras do seu caminho. É tudo de R$1.000. Nós não estamos criticando e nem julgando ninguém, nós estamos relatando fatos para o nosso aprendizado, para nós nos melhorarmos. Porque nós temos muita coisa para nos melhorar. E através desse foco é que a gente possa perceber mais internamente o que precisa ser melhorado. Não julgar para que nós possamos ser melhor do que ninguém. Então é tirar lição, é ajudar com a nossa postura, com a nossa
postura. Postura tem muito mais ação do que muitas 1000 palavras que professamos. Quem mais? O irmão já falou? Faz favor. Eu queria saber, Celso, sobre a hipnose. Então, no nosso contexto aqui, se você pode falar um pouco. A hipnose, ela existe e é real. Essa semana eu passei por uma baixa imunidade, fui parar no hospital. Nós tivemos uma iniciação cósmica no sábado aqui, eu precisei interromper 45 minutos e deitar, e médico, e depois fui parar no hospital por influências que penetram. Mas meu caso é que eu trabalho com isso e eu aceitei isso e eu estou passivo para isso. Eu já estou sabendo e vale a pena pelo resultado das coisas. Então, eles implantam, eles sugam minha energia, eles fazem de tudo, a recuperação é rápida, mas como foi uma falange muito grande, foi necessária absorver no meu campo e deixar preso no meu campo. Isso eu estava um pouco debilitado e é onde distorceu muita segurança, furou bloqueio da segurança do plano espiritual, por causa da minha abertura. A hipnose mental, você entra, você está, o plano espiritual nos explicou que a falange trevosa, rituais satânicos, rituais macabros, rituais vampirismo, seja ele qual for, eles estão usando de uma arma para penetrar numa umbanda. Aparentemente aquele trabalho é de umbanda, uma coisa boa tal, e tem uma penetração da falange trevosa da Igreja Católica, Inquisição, de magos profundos, de camadas que tem um poder hipnótico tremendo e começa a induzir a sexualidade, trabalhar na pessoa para mexer na sensualidade, pegar no sexo, ela começa a ser hipnotizada. E tem muito disso. Você vai num lugar e se o canal não tiver harmônico, equilibrado, ele é passivo de receber uma influência hipnótica nesse sentido. Então, cuidado principalmente aquele que cobra trabalhos espirituais. Cuidado, manifestação mediúnica. Não estou falando de terapia, esses trabalhos, estou falando de trabalho de canalização. Cuidado! Isso tem uma influência hipnótica muito grande. Você pensa que você está se elevando, você está se afundando e eles estão te ganhando numa hipnose mental. É muito perigoso. Nós estamos fazendo um trabalho com essas magias de Wicca e tantas outras magias da Inquisição, todos magos de alto escalão do governo oculto. E isso daí, se a gente não tomar cuidado, mexeu com a minha energia vital. Eu fiquei deitado o domingo inteiro, dormi, levantei hoje às 8 horas, para que pudesse dar palestra. Vim com água de coco, como chama isso? Açaí, tudo para poder. Agora que eu estou... Mas quando eu comecei a palestra à tarde, estava bem caído. Mas é uma benção. Isto que, pelo menos que eu estou passando, porque eu sei que eu estou agindo, não estou desafiando as trevas, eu não estou guerreando com eles, eu estou cumprindo minha missão junto ao plano espiritual. Um dia eles vão perceber isso. O pior é as pessoas que se associam a essas energias. Cuidado, tudo aquilo que tem pacto. Cuidado com aquilo que tem oferendas. Cuidado com aquilo que lida com o astral inferior. Cuidado. Cuidado, do fundo do meu coração eu estou falando isso. Cuidado.
falar mais 3 vezes. Cuidado. Cuidado e cuidado. Agora com vocês. Bom, chegou a hora da gente terminar. Nós vamos colocar o nosso mantra, lembrando que a iniciação cósmica já está aberta para o dia 3/9, 2016. Jai Jagat